aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu tinha um sonho muito grande de ser um sargento do Exército. À medida que eu fui crescendo, eu não tirava aquilo do meu alvo, do meu polo. Eu queria aquilo e eu persistia, eu nunca esquecia da vida militar. Eu imaginava que um dia eu poderia conseguir aquilo lá. Agora, como toda criança em dificuldade financeira, como toda criança de lar humilde, uma das grandes saídas para essa vida humilde e simples é através dos estudos. O tempo foi passando, eu terminei minha primeira faculdade, eu fiz matemática, mas aquele sonho de ser sargento do Exército Brasileiro, eu já tinha sufocado. Mas eu agora tinha uma outra vida e então eu comecei a fazer outra faculdade, e naquela época ali no IASP, eu comecei a fazer o curso de análise de sistemas na Universidade Metodista de Piracicaba e eu me formei em análise de sistemas. E fiquei feliz com aquilo, outros horizontes abriram também. Falei, eu vou aproveitar o meu tempo, aí eu resolvi fazer pedagogia e me especializei em administração escolar. E os meus sonhos agora eram outros sonhos. Quem sabe um dia eu poderia ser diretor de uma escola, poderia ser um orientador, um administrativo da escola. Eram esses os meus sonhos agora. Até que um dia, um amigo meu, chamado Luiz Pozelli, um dia ele chegou para mim e falou assim, poxa, você tinha que ser militar. Eu bati nas costas dele e falei assim, Luiz, você não sabe o que você está falando. E ele perguntou, mas por quê? Aí então eu expliquei para ele, eu falei, Luiz, isso é um sonho de criança que eu guardei, mas era um sonho meu de infância. Ele falou, mas você pode ser ainda um militar, você pode inclusive ser um oficial do Exército. Eu falei, Luiz, eu não tenho mais idade. Eu prestei várias vezes o concurso, inclusive prestei concurso para a escola preparatória, que depois eu viria para a AMAN e seria um cadete da AMAN, seria um oficial da AMAN. Prestei concurso para a Polícia Militar do Barro Branco, mas eu nunca passei, porque naquela época eu trabalhava de madrugada e eu realmente não conseguia. E eu disse para ele, eu falei, Luiz, eu não tenho condições. Aí ele fez assim para mim, eu sei como é que você pode ser um oficial do Exército. Eu sei como. Inclusive você tem idade para isto. E ele me contou, me deu o caminho das pedras. E imediatamente, no outro dia, eu me apresentei numa unidade do Exército. E eu então fiz questão de pegar tudo que havia a respeito daquele material. E então agora eu comecei de forma silenciosa a correr atrás de um sonho lá de criança. Era o meu sonho de infância. E eu comecei a estudar diariamente. Eu só não estudava no sábado. Então, quando saiu o edital para esse concurso do Exército, existiam 5 vagas para todo o Brasil para ser professor de matemática do Exército Brasileiro. Em todo o Brasil só passaram 4. E para minha alegria, para a honra de Deus, eu ainda fui o primeiro colocado em todo o Brasil naquele concurso. Mas um certo dia, quando foi a formatura, eu trouxe a minha mãe. Eu fiz questão de mandar uma passagem para minha mãe e para o meu pai, para que eles pudessem ver
para que eles pudessem testemunhar a realização do sonho. Eu olhei para os olhos da minha mãe. Minha mãe chorava muito. Porque com certeza, naquela hora, quando eu estava apresentando armas com a minha espada, a minha mãe com certeza passou na mente dela aquele garoto que há muitos anos atrás estudava em folhas de pão para poder passar num concurso e realizar os seus sonhos. Quando eu abri o envelope para saber para onde eu iria trabalhar no Brasil, estava escrito Academia Militar das Agulhas Negras. Eu pude entender. Eu pude entender que Deus não realiza sonhos pela metade. Deus, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos sonhos. E eu pude entender, e eu não me contive em lágrimas, porque eu pude entender que aquilo era uma resposta de Deus. Mas eu também sabia que a academia tinha muitas atividades no sábado, por se tratar de uma escola de formação de oficiais, por se tratar da menina dos olhos do Exército em todo o Brasil. Como ninguém gostava de tirar serviço no domingo, então era uma troca fácil. E eu consegui então realmente fazer todas essas trocas na minha escala de serviço, e eu não tirava serviço no sábado. E eu então deixei de ser tenente, passei a capitão. Algumas atividades da AMAN, elas ocorrem especificamente no sábado em virtude da presença, às vezes até do próprio presidente da República. E muitas vezes, nesses casos, eu faltava. Se eu não era liberado, eu tinha que faltar. E graças a Deus, Deus como que tampava os olhos desses homens. E eu conseguia então ser fiel a Deus e ainda não ser incomodado. Chegou um chefe novo e na aula inaugural, quando a aula inaugural ocorreu no sábado, nós então, com antecedência, mandamos para ele uma solicitação para que ele nos dispensasse daquela atividade no sábado, por sermos adventistas e porque nós estaríamos na igreja. E eu era ancião da igreja. E eu não poderia jamais dar um exemplo negativo aos meus irmãos, ainda mais como líder da igreja. E quando eu falei nós, é porque na realidade, naquela época ali, nós éramos em 3 militares aqui na academia, mais especificamente 3 capitães, nós éramos os 3 adventistas. E eu me lembro quando esse chefe, no ano de 2010, ele recebeu a nossa solicitação, ele, além de negar, ele ainda nos chamou na sala dele e disse que se nós faltássemos, nós seríamos punidos. E naquela aula inaugural, estávamos nós 3 lá na igreja, adorando a Deus no sábado. Na segunda-feira, o mesmo chefe nos chamou individualmente na sua sala. E ele então agora, além de nos advertir, ele disse para cada um de nós que se ocorresse mais uma vez, deixaria de ser uma advertência verbal e nós seríamos rigorosamente punidos. Logo após a aula inaugural, nós tivemos agora a passagem de comando. Estaria trocando o general da AMAN. E essa passagem de comando ocorreria no sábado. E nós novamente fizemos uma solicitação para o nosso chefe, coronel. E ele mais uma vez disse não. E então eu não compareci e eu fui para a igreja. Mas quando chegou na segunda-feira, eu fui chamado logo pela manhã, na sala do coronel. E o coronel, ele me chamou muita atenção. E disse para mim que eu seria punido. E ele então mandou que entregasse uma ficha, que nós chamamos de ficha de apuração de transgressão disciplinar. E nessa ficha nós tínhamos que colocar os motivos pelos quais eu não vim naquela atividade no sábado. E eu coloquei lá a seguinte coisa: por ser adventista do 7º dia e por crer que o sábado é o sábado do Senhor teu Deus e que no sábado nós devemos adorar a Deus, eu estava na igreja. A minha justificativa não foi aceita e eu agora transgredi os regulamentos do Exército e eu estava sendo punido com uma detenção de 2 dias. E quando eu estava chegando na academia, já perto das 6 horas, que eu iria subir para um alojamento onde o oficial cumpre
a detenção, naquele momento, eu fui abordado pelos meus 2 irmãos, também adventistas. E eles me pediam perdão, porque eles não puderam estar comigo. Eu disse para eles o seguinte: fiquem tranquilos, eu compreendo vocês. E eles choraram na minha frente, e eles diziam que estavam chorando porque tinham me deixado sozinho. E eu tentei confortá-los a eles, até porque um deles era meu filho na fé, é meu filho na fé. E eu não podia dar um exemplo negativo para o meu filho na fé. Ele conheceu Jesus Cristo comigo e com a minha esposa aqui dentro do exército. E eu subi para cumprir aquela punição. E ali eu passaria o sábado e o domingo detido dentro da academia, num lugar só, num alojamento. E quando eu estava ali naquele alojamento, eu olhava da janela da academia e via toda a parte da frente da academia, que, diga de passagem, é muito linda, a cidade lá na distância. E eu podia contemplar que alegria que era poder estar ali, detido, porque fui fiel a Deus. Não existe detenção melhor, não existe motivo melhor para ser detido do que este. Era muito pequeno, era insignificante perto do que Jesus fez por mim. Chegou no domingo, o general mandou que me liberasse, que não era mais para eu continuar. Queriam que eu fosse libertado apenas às 18 horas, mas o general mandou que fosse libertado logo pela manhã no domingo. Quando chegou na segunda-feira, às 15 horas da tarde, houve um comunicado agora para todo o setor de ensino, para que todos agora se reunissem dentro de um auditório. A minha surpresa foi que quando agora o chefe, meu chefe, o coronel, começou a falar, ele voltou lá no passado, lá desde a aula inaugural, dizendo que lá na aula inaugural eram 3 que haviam faltado e que ele havia chamado a atenção dos 3 e que nesse caso agora, na passagem de comandos, eu apenas fui aquele que reincidiu na transgressão. E ali realmente ele me humilhou muito na presença de todos aqueles oficiais. Mas uma coisa era certa, em nenhum momento eu abaixei os meus olhos. Eu olhava para os olhos dele o tempo todo e eu sentia da parte dele até uma certa ira a meu respeito. Mas eu tinha plena convicção de que eu não tinha feito nada errado. Eu tinha sido fiel a Deus. Eu não tinha por que abaixar a cabeça, eu não tinha por que, em momento nenhum, sentir medo ou sentir vergonha. E com um detalhe, naquele momento ali da leitura, naquele momento ali da punição, eu ainda tinha mais 1 ano para cumprir. Eu corria o risco de ser exonerado e de perder tudo que eu tinha conquistado até ali. Mais atividades sobre o sábado ainda iríamos ter. Eu sabia da possibilidade de ser excluído do exército, porque eu iria ser fiel a Deus. E logo, um pouco mais à frente, o tempo passou e lá estava de novo uma atividade no sábado. E eu escalado para o sábado. Aquele chefe que liderou aquela reunião, em que falou muitas coisas a meu respeito na presença de todos os oficiais, ele mandou numa quarta-feira me chamar à sala dele. Ele ia falar para mim, eu já imaginava, olha, você está escalado para o sábado, você já foi detido e as coisas poderão complicar muito para você. Mas eu ia fazer o quê? Eu fui preparado para ouvir isto. E quando eu entrei na sala dele, qual não foi a minha surpresa? Ele virou para mim e falou o seguinte: mandei chamar você para te comunicar que eu mandei trocar, coloquei outro oficial no seu lugar para que você tenha liberdade de cultuar o teu Deus. Eu vi claramente Deus operando na minha vida e eu agradeci muito ao meu chefe, agradeci ao coronel naquela hora pela compreensão dele em me liberar no sábado e agradeci muito a Deus, saí dali radiante porque eu vi a intervenção de Deus mesmo através daquele coronel. Dali para frente, nunca mais eu fui escalado para uma atividade no sábado. Durante todos os sábados, eu, como primeiro ancião da igreja de Montese, eu estou na igreja de Montese, juntamente com os meus irmãos, adorando o meu Deus, eu, a minha esposa e os meus filhos. Eu agradeço a Deus por isso. Deus tem sido muito generoso comigo.
discípulo fiel é abençoado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deu o seu próprio Filho como oferta para poder salvar o homem. E Jesus, Ele empoeirou os seus pés na história deste mundo, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para dar ao ser humano a grandiosa e tão preciosa salvação. Jesus convida a cada um de nós a sermos seus discípulos. O que é ser um discípulo? É levar uma vida de acordo com os princípios ensinados por Jesus. É cada dia se tornar mais semelhante a Jesus. Essa é a base do discipulado cristão. É assim que Jesus quer que nós vivamos. Jesus, Ele não quer uma religião formal ou uma religião radical, extremista e nem legalista. Falando em legalista, você, porventura, conhece ou conheceu alguma pessoa legalista? Eu vou abrir meu coração a você. Eu nasci no norte de Minas, numa cidade chamada Grão-Mogol, e toda a base que eu recebi de estudos ali, de preparos para a vida cristã, foi de uma religião mais legalista. Como assim? A gente acreditava que a gente, para alcançar a salvação, deveria obedecer estritamente os mandamentos. E se porventura a gente falhasse na obediência desses mandamentos, a condenação seria fatal. E eu, como juvenil, adolescente, muitas vezes sentia meus cabelos chamuscando lá na chama do lago, do fogo, da destruição. E eu tinha medo, às vezes, do juízo de Deus, da volta de Jesus, porque eu tinha medo de perder a minha salvação. E eu percebia que cada vez que eu me esforçava para poder obedecer esses mandamentos, mais eu sentia impotente, mais eu fraquejava, mais eu sentia distante do ideal de Deus. Um dia aconteceu algo assim que marcou muito a minha vida e minha religião também. Eu tinha alguns amigos que nós brincávamos nas ruas de Grão-Mogol à tarde, à noite. E depois de cansados de brincar, a gente juntava um pouco do dinheirinho, moedas, e comprava algum lanche para poder comermos. E um dia então, depois de uma brincadeira, brincamos no jardim, passeamos, corremos. Então nós decidimos que deveríamos comprar uma lata de marmelada. E meu amigo foi então comprar a lata de marmelada. E logo depois ele volta com a lata de marmelada e nós pegamos então uma faquinha velha, toda enferrujada, e abrimos então aquela lata de marmelada. E quando estávamos ali comendo aquela lata de marmelada, o meu amigo então enfia a mão no bolso e tira o dinheiro que nós havíamos dado para ele comprar a lata de marmelada. E começou a devolver para a gente. E eu perguntei para ele: rapaz, você não pagou a lata de marmelada? Então ele explicou: bem, eu fui pagar a lata de marmelada, mas o seu Tony lá da venda, ele não me atendeu e eu vim embora e então não paguei a lata de marmelada. E eu disse para ele: você sabia que isso é um roubo? E ele olhou para mim e disse assim: se eu roubei, você também está roubando, porque você está comendo da marmelada. E eu disse: olha, isso é pecado. E ele falou para mim: bem, eu posso ir lá na minha igreja no domingo e pedir perdão pelo meu pecado, faça a mesma coisa você. Sabe, amigos, eu voltei para casa naquele dia muito indignado, porque isso era muito difícil para um legalista, porque até sem querer eu estava pecando. Então eu fui à casa de uma irmã da igreja e falei para ela do drama que eu estava vivendo, que eu precisava de estudar alguma coisa sobre a justiça divina, porque quanto mais eu tentava obedecer à lei de Deus, parecia que alguma coisa me empurrava para o lago do fogo eterno. Então ela me deu 2 livros para que eu pudesse estudar. O livro Desejados de Todas as Nações e o livro História da Redenção. Eu queria dizer uma coisa para você. A leitura desses 2 livros mudou a minha vida. Me deu um outro sentido.
a minha vida tomou um outro sentido. Sabe por quê? Porque eu descobri na leitura desses livros de que eu não devo obedecer os mandamentos para ser salvo. Eu obedeço os mandamentos porque eu já fui salvo em Cristo Jesus. E o que mais me impressionou na leitura daqueles livros é que eu vi o meu Deus, Criador dos céus e da terra, vindo lá dos céus e morrendo por mim na cruz do Calvário. Eu vi o meu Jesus sofrendo sozinho, pagando a minha culpa antes mesmo de eu existir. Porque ele havia feito ali um pacto com Deus, um pacto de amor, de um dia vir a me salvar. E cada texto que eu lia, eu sentia a voz de Deus tocando em meu coração. Cada texto que eu lia, eu via a mão estendida de Jesus me dando a salvação. E eu entendi então que eu deveria servir a Jesus por amor. E eu apaixonei por esse Jesus e prometi, fiz um pacto com ele, que eu iria servi-lo sempre, sempre, sempre. Porque antes mesmo de eu existir, ele já me amou. Ele me amou primeiro. Ele veio neste mundo, derramou aqui o seu sangue, seu precioso sangue, para poder me salvar. E eu olho assim para Jesus e fico pensando, o que atraiu Jesus nesse planeta Terra para poder salvar a humanidade? O que atraiu Jesus lá para Grão-Mogol, lá no interior, para aquele menino que estava ali abandonado, vivendo uma religião pesada, dura, mas ele olhou para mim com amor para poder me dar a salvação. O que é viver como discípulo? Viver como discípulo é viver uma vida plena com Jesus. É isso que Jesus quer. Jesus não está convidando você para vir e sentar nos bancos da igreja, para assistir os sermões, para cantar músicas e ir embora para casa. Não. Jesus está convidando a você para viver uma vida plena, permanecer com Ele diariamente em oração, em estudo da Bíblia. Isso é discípulo. Deixe de ser membro, não seja mais membro. Aceite o convite de Jesus para ser um discípulo. Sempre servir.